episódios, vemos a Bluey brincar e se divertir muito. Mas você sabia que a vida dela tem um lado muito triste que podemos perceber em alguns momentos? Falecimento. O jogo da imitação começa como um episódio normal, em que Bluey fica brincando de imitar o seu pai. Porém, tudo muda quando eles acabam encontrando uma ave ferida e decidem levá-la até um veterinário, apenas para receberem a notícia de que a ave infelizmente perdeu a vida. A cachorrinha azul ficou extremamente abalada com a notícia, porque nenhuma criança deveria estar preparada para descobrir que uma vida foi perdida. Saber que Bluey teve que lidar com isso sendo tão nova é de cortar o coração, principalmente porque o episódio deixa bem claro que isso a deixou magoada de verdade. Tanto que no dia seguinte, ela recriou os acontecimentos trágicos do dia anterior em uma brincadeira, só que dando um final feliz para essa história, como uma forma de lidar com essa situação traumática. Mas a verdade é que ela nunca se esquecerá do que aconteceu nesse dia, para o bem ou para o mal. Preparado para descobrir quais são as verdades ocultas que você não sabe sobre a Bluey? Você já sabe, né? Está começando mais um Teen Videos. Irmão mais velho. Algo que poucos sabem é que Bluey deveria ter um irmão, já que Joey Brun, o criador da série, confirmou que Tilly perdeu um bebê antes do programa começar. Isso é até mesmo indicado no episódio A Apresentação. Nele, Bluey e Bingo interpretam seus pais e encenam a história de vida deles. As coisas dão errado quando Bingo aparece com um balão embaixo da camisa para fingir que está grávida, porque o balão estoura, e isso deixa a Tilly paralisada, como se ela estivesse se lembrando de algum trauma do passado. E foi exatamente isso que aconteceu. Ver um balão, que deveria representar um bebê, estourar, a fez se lembrar de seu primeiro neném, que faleceu há muito tempo. E de certo modo, isso também é muito triste para a própria Bluey, que deveria ter crescido com o irmão mais velho para guiá-la, mas perdeu essa oportunidade. Não temos certeza se o irmão da cachorrinha azul faleceu antes ou depois de ela ter nascido. A teoria mais aceita é que ele nem mesmo chegou a nascer, perdendo a vida ainda dentro da barriga de sua mãe, o que combinaria com a cena do balão estourando na barriga da Bingo. Mas também não dá para descartar a chance de ele ter vivido por um tempo e até mesmo conhecido a Bluey. Só que se for assim, a sua morte deve ter acontecido quando sua irmã ainda era uma bebê, já que ele não aparece na corrida dos bebês. E isso deixa tudo ainda mais triste, porque a Bluey pode ter vagas lembranças dele e sentir um certo vazio causado pela perda de seu irmão mais velho. Despedida do Jean-Luc. Se tem algo que esse programa sabe fazer, são episódios emocionantes. E Acampamento é um deles. Mas esse também é outro episódio em que algo muito triste acontece com a cachorrinha mais famosa da Austrália. Nele, ela faz amizade com um labrador canadense chamado Jean-Luc. Apesar de Jean-Luc só saber falar em francês, os dois aprendem a se comunicar o suficiente para conseguirem brincar juntos e criarem um laço muito bonito. Mas tudo isso é deixado para trás quando Jean-Luc precisa ir embora para voltar à sua terra natal, resultando na Bluey sendo abandonada de um jeito muito triste. O lado reconfortante é que o final do episódio revela que os dois vão se reencontrar no futuro quando forem adolescentes. Só que até lá, a Bluey poderá apenas sentir saudades do seu amigo canadense. E ela definitivamente não se esqueceu do menino, já que é possível encontrar um desenho do Jean-Luc feito pela garota em episódios futuros, um sinal de que a coitada continuou pensando nele após a sua ida. Não é a filha favorita. Até parece que Bandit e Tilly amam suas filhas igualmente, mas um deslize do Bandit mostrou que a Bluey tem que lidar com o fato de sua irmã mais nova ser a filha favorita. No episódio Mini Bluey, a Bluey pinta a Bingo de azul, e então a caçula brinca de ser igual a Bluey, ou seja, ser menos obediente e mais bagunceira. Depois, elas fazem uma brincadeira oposta, em que a Bluey se pinta de Bingo e começa a agir igual a sua irmã mais nova. Como a Bingo é mais comportada, o Bandit acaba dizendo que gostaria que Bluey fosse igual a Bingo o tempo todo. Ele acabou falando sem pensar duas vezes, revelando por acidente que prefere a personalidade da sua filha mais nova. É óbvio que a cachorrinha azul fica muito triste
ao ouvir isso. Imagine escutar de seu pai que a sua irmã mais nova é melhor do que você. Essa é, infelizmente, a situação pela qual muitos filhos passam, principalmente filhos mais velhos. Só que geralmente os filhos mais novos são preferidos mesmo sendo mais bagunceiros, enquanto o Bandit prefere a Bingo por ela realmente ser mais comportada e dar menos trabalho. De qualquer forma, a Bluey não merecia ouvir aquilo. Se você também concorda com a gente, comente aqui embaixo #triste. Dificuldade de aprendizado. Bluey demonstra ser uma garota muito esperta em vários momentos do desenho, mas existe a possibilidade de ela ter dificuldade de aprendizado. Isso não é nada irreal, já que mesmo pessoas inteligentes podem passar por isso. O episódio A Corrida dos Bebês mostra a Bluey quando ela ainda era um bebê, e é aí que vemos que a garota teve muitas dificuldades para aprender a engatinhar e também a andar. Enquanto Judo aprendeu a andar primeiro, Bluey ainda nem tinha aprendido a engatinhar direito. Por algum motivo, ela só tinha aprendido a engatinhar ao contrário. Isso felizmente mudou com o tempo, mas já é um sinal de que Bluey tem dificuldade de aprendizado. É algo normal, mas que pode trazer alguns desafios para ela que outras crianças não vão ter. Vamos torcer para que Bluey consiga superar esses desafios e sempre receba o apoio de seus amigos e família para nunca ter que sentir que não pode contar com ninguém. Pressão. A Bluey é uma ótima irmã mais velha. No entanto, poucos pensam na pressão que ela deve sentir por estar nessa posição. Os irmãos mais velhos que estão assistindo a esse vídeo sabem como é difícil ter irmãos mais novos, porque apesar de você não ser o pai deles, acaba sendo responsável pela segurança deles enquanto seus pais estão ocupados. A Bluey tem sorte de ter uma ótima relação com sua irmãzinha e conseguir brincar com ela de forma saudável, mas nada disso elimina as responsabilidades que ela precisa ter com a Bingo. E dá pra notar que ela realmente se preocupa com a irmãzinha. Quando Judo a convence a abandonar a Bingo para que as duas possam brincar sem ela, Bluey aceita por ser imatura, mas se sente claramente desconfortável com a decisão que tomou e fica com a consciência pesada. Sem avó materna. Percebeu que a avó materna da Bluey nunca apareceu na série? Os dois avós por parte de pai, Bob e Chris, deram as caras várias vezes. O avô por parte de mãe, chamado Mario, também chegou a aparecer algumas vezes. Já a avó materna, que seria a esposa do Mario e mãe da Chili, nunca apareceu. O motivo é que ela não está mais viva. Quem estava com dúvidas sobre isso pode ver o episódio Dragão para ter a prova de que a avó materna da Bluey já se foi, visto que Chili fala dela em um sentido de passado. Além disso, caso essa mulher ainda estivesse viva, ela com certeza seria vista na casa do Mario, mas o que encontramos lá são apenas fotos dela. É muito triste saber que Bluey nunca vai ter a oportunidade de ver sua avó materna. Arrependimento. Em A Feira temos um pequeno momento melancólico na vida da Bluey, mas que logo se torna um grande aprendizado, que começa com ela recebendo uma nota de dinheiro do Bandit e tendo a permissão de usá-la para comprar alguma coisa. Bluey acabou comprando uma maçã do amor, mas não demorou muito para se arrepender. Foi nesse momento que ela aprendeu a lição muito valiosa de que certas escolhas na vida não têm volta, então é bom pensar duas vezes para não se arrepender. Mas ao menos Bluey teve uma segunda chance, já que a nota acabou voltando às suas mãos após transitar por toda a feira, e ela pôde usá-la para dar dinheiro ao Busker, o músico de rua. Mas a garotinha sabe que esse milagre não vai se repetir nas próximas vezes. Aqui no canal tem vídeo novo todo dia, então se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro. Desapego. Outra vez em que Bluey precisou lidar com a realidade foi em Senhor Macaco Atleta, quando Bandit decidiu doar os brinquedos que Bluey e Bingo não usavam mais. A verdade é que nem ela, nem a sua irmãzinha estavam brincando com a maioria dos brinquedos e só queriam que mais fossem comprados, apesar de terem uma montanha de pelúcias em seus quartos. Nesse episódio, a Bluey teve que aprender a se desapegar dos brinquedos com os quais não brincava mais, o que de certo modo também foi um aprendizado sobre responsabilidade, já que ela certamente vai valorizar mais os brinquedos que ainda tem, para que
que o Bandit não decida doá-los também. Aniversário esquecido. A Bluey teve 6 anos na maior parte da série, mas isso mudou na terceira temporada, em que fez 7 anos de idade. Só que esse acontecimento levantou uma possibilidade meio engraçada, mas ao mesmo tempo triste para a cachorrinha azul. Talvez você não se lembre, mas o vovô Bob não esteve presente na maior parte da série. O último episódio em que ele tinha aparecido foi na primeira temporada, até reaparecer no final da terceira temporada, no episódio A Placa. O motivo? Antes ninguém sabia, e muitos acreditavam que Bob tinha falecido por estar muito velho, mas a verdade é que ele passou esse tempo todo em uma excursão pela Índia. É meio inesperado, mas foi isso que ele disse. Então quem somos nós para contrariá-lo? A questão é que Bob ainda estava na Índia na época em que Bluey fez aniversário, e ele é alguém bem desligado, a ponto de nem lembrar o nome dos próprios filhos. Sendo assim, as chances de ele ter se esquecido completamente do aniversário de sua neta são extremamente altas. Ele sequer deve ter enviado uma mensagem a parabenizando. Controladora. A Bluey não é perfeita e sabemos bem disso. Vimos como ela tem problemas de aprendizado e sequer é a filha favorita de seus pais. Mas além disso, ela também tem o problema de, às vezes, ser controladora durante as brincadeiras, querendo que tudo seja do jeito dela. Um dos episódios que melhor mostra isso se chama Lojas, em que ela está brincando com o Mackenzie e outras crianças. A cada momento, ela fica interrompendo para mudar alguma coisa, o que deixa o Mackenzie bem magoado. E a Bluey depois percebe que está magoando seu amigo. Ela gosta muito do Mackenzie e só queria se divertir, mas acabou agindo de uma forma insuportável sem querer. E é muito possível que após esse dia, ela tenha começado a refletir sobre suas ações o tempo todo, com medo constante de ser chata. Deixamos 2 vídeos na sua tela para você escolher e continuar se divertindo com a gente. Até o próximo vídeo!